Olá, meu nome é Gesiane e o meu projeto trata da detecção de frutos maduros em tomateiros e a localização desses frutos. O objetivo é identificar a maior parte dos frutos maduros visíveis e próximos ao ponto onde a imagem foi obtida, de preferência de maneira individualizada. O intuito é criar um algoritmo que possa ser implementado em um sistema físico para a automatização da colheita de tomates. Os principais desafios encontrados foram a identificação dos frutos ocultos por folhas e caules e a individualização de frutos muito próximos entre si. O objetivo principal é identificar os frutos claramente visíveis. Portanto, a identificação de frutos ocultos por folhas e caules e a identificação individualizada de frutos muito próximos não fazem parte do objetivo principal, apesar de serem desejadas. O sistema físico que possivelmente implementaria essa função para a realização de, por exemplo, uma colheita automatizada, ele deve ter uma certa mobilidade em ângulo e posição. Por isso, não é exigido que o algoritmo consiga detectar 100% dos tomates presentes em cada imagem. O algoritmo foi desenvolvido em Python, com amplo uso da biblioteca OpenCV, e as principais funções exploradas foram a segmentação por cor e a transformada Huff para círculos. As etapas de execução do algoritmo. Primeiro, foi realizada a importação de bibliotecas, OpenCV e NumPy. Em seguida, a leitura da imagem a ser processada, informando o endereço do arquivo. Aqui pode ser observada a imagem que vai ser trabalhada. A conversão da imagem original colorida RGB para colorida HSV, lembrando que o canal H se trata da matiz, tonalidade, o S, saturação e V, brilho. É realizada a segmentação por cor, explorando o canal H, segmentando pela cor amarela, a qual forneceu um bom resultado para o caso desses tomates maduros. Aqui pode ser observada o resultado da segmentação por cor. Em seguida, são aplicadas operações morfológicas de erosão e dilatação. Utilizando um elemento estruturante elíptico de dimensões 12 por 12, primeiramente, na imagem segmentada, é aplicada uma iteração de operação de erosão. O resultado pode ser observado à esquerda. Em seguida, na imagem erodida, é aplicada a dilatação em 2 iterações, e o resultado pode ser observado à direita. É obtida as regiões de interesse através da aplicação da operação lógica E sobre a imagem original, utilizando a imagem dilatada como máscara, para que na imagem a ser trabalhada restem apenas as regiões que realmente contêm o objeto de interesse. Essa imagem com as regiões de interesse é então convertida para tons de cinza para posterior uso na transformada Huff. A transformada Huff aqui é aplicada utilizando os principais parâmetros sendo distância mínima entre centros de 25 pixels, raio mínimo de 10 pixels e raio máximo de 50 pixels. A transformada Huff, ela nos fornece dados de coordenadas do centro do círculo detectado e os raios desses círculos. Então, para a imagem que está sendo trabalhada, esses foram os resultados retornados. A partir desses dados retornados, a gente consegue desenhar na imagem original os círculos e os seus centros. Aqui sendo o ponto vermelho representa o centro de cada círculo e em verde está a delimitação de cada círculo. É possível fazer a determinação das coordenadas do centro da imagem, primeiramente fazendo a obtenção das dimensões da imagem, sendo a quantidade de linhas e colunas, e em seguida a obtenção das coordenadas do centro da imagem a partir do dado de linhas e colunas. A partir das coordenadas do centro, é possível calcular a distância entre o centro de cada círculo e o centro da imagem, para que o algoritmo nos forneça
qual é o círculo detectado mais próximo ao centro da imagem e aqui a distância dele. Aqui as coordenadas deste círculo mais próximo e a distância entre o centro dele e o centro da imagem. E aqui o círculo mais próximo pode ser observado em azul. Também foi aplicado esse algoritmo para um conjunto de imagens selecionadas por haver uma certa homogeneidade em dimensões da imagem e distância do ponto de obtenção da imagem até o objeto de interesse. É importante ressaltar que nesse conjunto foi utilizado parâmetros um pouco diferentes dos anteriores, justamente por essas questões de dimensões e proximidade. Aqui é possível observar casos em que o algoritmo possui resultado muito bom, casos em que o círculo detectado ele é maior do que o objeto de interesse em si, casos em que, como nessa penúltima imagem, são detectados dois círculos referentes ao mesmo objeto de interesse, e também, como nessa última, casos em que é detectado um círculo que contém muito pouco ou nada do objeto de interesse. Mais alguns resultados aqui. E aqui também pode ser observado que, com aquela segmentação por cor, pelos limites daquela faixa utilizada, vão ser detectados somente os tomates bem maduros. Como no caso dessa penúltima imagem, podemos observar que os tomates que ainda não estão bem maduros, eles não são detectados por causa da segmentação por cor que já está descartando eles. E é comum em casos em que os parâmetros ainda não estão adequadamente estabelecidos, a detecção apontar vários círculos, muitos círculos, e que não estão adequadamente localizados, posicionados de acordo com o objeto de interesse, como foi o caso dessa última imagem. Foi pensada e testada uma melhoria cujo objetivo era descartar círculos detectados que contivessem muito pouco ou nada do objeto de interesse. O método para isso foi contabilizar os pixels brancos da imagem segmentada que se encontrassem dentro da região correspondente a cada círculo detectado. Os resultados obtidos foram que não houve uma melhoria de desempenho significativa para as imagens testadas. O que aconteceu, porém, foi um aumento muito grande do tempo de execução do algoritmo, o que provavelmente inviabilizaria a aplicação desse algoritmo com a melhoria para casos de sistemas em tempo real, como é o caso que foi pensado para a automatização de colheita desses frutos. Obrigada.